Mas estou te Sejam ouvindo. muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal, dar continuidade aqui na nossa programação. Falando aqui da luta dos trabalhadores, falando aqui sobre as lutas da educação, né? Obviamente, né? A gente está no período eleitoral, claro que o Mesa de Debates está fazendo entrevistas sobre esses temas, mas sem deixar, né, de, né, falar das lutas, né, como que anda aí as categorias, né, e a gente precisa, né, conversar urgentemente sobre a greve dos professores do Ceará, né, que ocorreu aí já faz um tempinho, fazer um balanço, né, do que ocorreu, né, até porque, né, tem muita gente aí que pisou na bola, né, com a categoria e que, né, na minha visão, e que, né, esse debate precisa ser feito, né, claro que a gente conversa, né, com todo mundo, inclusive, né, se as pessoas, né, do sindicato quiserem conversar com mesa de debate, será bem-vindo, mas a gente precisa, né, conversar sobre isso. E para falar sobre essa greve, convidei aqui o Sidney Oliveira, né, ele que é professor aí do Ceará, né, para falar um pouquinho aí sobre essa questão. Então, Sidney, por favor, fale um pouquinho de você antes da gente começar. Ok. Obrigado ao Mesa de Debate, ao Guilherme. Eu sou aqui professor da Rede Estadual de Ensino. Eu sou militante da Corrente Proletária de Educação, ligado ao Partido Operário Revolucionário. Então, aqui, no estado do Ceará, houve greve das 3 universidades que reivindicavam reajuste salarial e, ao mesmo tempo, reivindicava a questão da descompressão da sua carreira. A nossa categoria que eu atuo, basicamente, é o magistério estadual. Então, que é ligado que tem pela frente é o sindicato APEOC, que é dirigido pelo PT, PCdoB e PSOL, né? Então, a nossa campanha salarial começou desde o ano passado, ok? Em dezembro, em que o sindicato realiza 36 assembleias regionalizadas, né? Porque anteriormente era uma assembleia única. Depois de 2016, eles modificaram o estatuto da entidade, né? Pulverizando a categoria. Com isso, o governo do estado, o Mano de Freitas, que é do PT, no caso, né? Estava intransigente com a pauta da categoria, porque o magistério estadual estava com várias pautas pendentes. Tinha a questão da progressão sem titulação, que estavam já praticamente entrando no terceiro período, né, terceiro ano, e o governo não sinalizava nenhum, nesse sentido, pagar, ou, no caso, implementar essas promoções, né, as duas, né. E também tinha a questão da seleção para professor temporário, que é uma questão democrática, porque, no caso, é tipo um artigo 4 aqui, onde o professor é escolhido pelo diretor, fica como um refém desse diretor. Então, o pessoal queria um banco de reserva, realização de prova, para não ficar refém do diretor de escola, né? Porque, praticamente, a escolha de professor contrato temporário, praticamente, era cartas marcadas, né? Então, tinha muita trambicagem aí por parte da direção das escolas. Também tinha a implementação do plano de carta de salário e remuneração dos funcionários da educação. Era praticamente, e no caso, era também melhoria nas escolas. Então, o eixo central da nossa pauta era essa. E, no caso, a questão salarial se resumia a questão seja 2 dígitos. A direção da PEOC, no caso, ela não tirou um índice fechado, certo? Então, isso já mostrava a vacilação perante e a sua capitulação perante o governo do Estado, né? Que é fazer sua política de boa vizinhança. Porque o piso deste ano era basicamente 3,62% de reajuste, muito baixo, né? Então, não cobre nem as perdas salariais. Com isso, o sindicato tentou várias vezes com o governo cansou enrolando essa mesa de negociação permanente, que a gente chama mesa de enrolação permanente, e com isso o sindicato ficou
fazendo várias reuniões com o governo não avançava em nada. Então, a direção do sindicato APEOC foi forçado a chamar 3 assembleias gerais da categoria, então, para ver se o governo atendia alguma migalha, como é que eles queriam, né? E, no caso, foram 3 assembleias gerais, né? E depois foi fracionada depois da Assembleia, dia 4 de abril, onde a direção do sindicato, aí, no caso, fazendo só uma ressalva aí, tinha marcado a decretação da greve, porque não havia um avanço por parte do governo do Estado, só enrolando, e fez uma proposta que não era os anseios da categoria, não atendia os anseios da categoria, que, no caso, o governo propôs um reajuste de 5,62, foi para todo o funcionalismo público estadual, também pagava uma promoção chamada de progressão horizontal, sem titulação, de 2019, era só o retroativo, só o retroativo, né? E, no caso, já as promoções de 2021 e 2022, sem retroativo, só mesmo a complementação da gratificação que o professor ia receber. Então, e também a questão promessas que ia fazer a seleção, o banco de reserva que eles estavam chamando, né, para os professores de contrato temporário. Então, com isso, a categoria já estava indignada com essas mesas e live consequente do sindicato não avançar na pauta de reivindicação. Então, na Assembleia de 4 de abril, certo, no ginásio S de Boba, a direção do sindicato ficou enrolando, não querendo colocar a pauta em votação. Então, a categoria se revoltou e deu aquelas cadeiradas lá na direção do sindicato, né? Então, acho que a direção não caminhou. Depois desse fato, a direção do sindicato, ela colocou em prática a sua manobra sindical, que foi essas assembleias regionalizadas. Então, com isso, implementou a proposta do governo, a gente foi derrotado para ainda mais eles manobraram, né? Porque, no caso, era se aceitava ou não a proposta do governo. A nossa proposta era greve até arrancar a nossa pauta de reivindicações. No entanto, a direção do sindicato, ela fez o quê? Manobrou, disse que só iria votar os professores filiados, aí depois eles recuaram, certo? Então, depois eles colocaram para o professor, certo? Filiado ou não, certo? E com isso, eles disseram que tinha uma lista única, o professor poderia votar só no local, certo? Então, com isso, eles conseguiram manobrar e conseguiram vencer a proposta, lógico, com a aliança do governo do Estado, né? Porque houve a mobilização de CREDES, que ativa a delegacia de educação, que a gente chama de CREDES, né? E também a SEDUC, a nossa SEDUC aqui. Então, houve uma aliança entre o governo do Estado e a SEDUC para exatamente vencer a pauta, como é que está sendo proposto pelo governo, né? Não era a pauta, não era uma reivindicação imposta pela categoria, mas era a pauta colocada pelo governo, que o sindicato abraçou essa proposta, dizendo que era da categoria, que na verdade não era, a pauta colocada pelo governo nas últimas negociações, né? Então, com isso, não foi a primeira vez, colocando, que a direção do sindicato trai a categoria. Então, se eu puder fazer aqui um históricozinho, eu posso colocar aqui. Teve outros eventos mais revoltosos pela categoria, que, no caso, que essa aconteceu agora em 4 de abril, né? Porque a categoria tem como uma visão aqui, vou só fazer um pequeno histórico, uma visão aqui da direção do sindicato tem, a categoria, que é um sindicato governista, uma sucursal do governo dentro da categoria, porque, no caso, não foi a primeira vez que a categoria se revoltou contra o sindicato. Nós, professores, quando houve a implementação aqui, quando foi criada a lei do piso, né? Quando foi criada a lei do piso, o governo Cid Gomes, na época, implementou uma ADIM, ação direta de inconstitucionalidade. E o sindicato aqui decretou uma greve entre dezembro e janeiro de 2007 e 2008.
Então, quando o sindicato resolveu acabar com a greve, houve também confusão, o pessoal rebolaram cadeira na direção do sindicato. Em 2009, novamente, para a implementação do piso e a questão do planejamento, a direção do sindicato, através da Penha, que hoje é a financeira, ela decretou o fim da greve da categoria. Então, com isso, mais de 40 professores foram na sede do sindicato reivindicar o que a direção do sindicato acabou a greve da categoria pela TV. Então, não é a primeira vez. Em 2011, a gente teve também outra greve. Essa greve era porque, no caso, foi a tabela maldita que o governo Cid Gomes quis implementar, e com isso a categoria partiu para cima, porque reduziu os proventos dos professores na carreira até 80%, diminuía as referências de níveis da categoria de 30 para 24, certo? Então, nesse período, a categoria foi também para cima. E com 63 dias de greve, aí, novamente, a direção da PEOC pôs sim a greve lá no Oeste de Borba, e a categoria foi para cima, rebolou cadeira na direção do sindicato, porque houve uma aliança do governo na Assembleia, do governo com a direção do sindicato para pôr fim à greve da categoria. Em 2016, essa daí eu acho que foi mais revoltante pela categoria, porque em 2016, o governo Camilo, já era o Camilo no caso, né? O Camilo não queria dar reajuste aos professores, nem ao funcionalismo público. Com a greve, ele pegou, acenou, queria dar um aumentozinho na regência de classe, certo? Aí também reprimiu os professores na Assembleia Legislativa, né? Reprimiu. E com isso, com 107 dias de greve depois, né? 107 dias de greve, a aliança do governo com o sindicato fez que o fim da greve, ok? E com isso a categoria no Oeste de Borba se revoltou, onde rebolou cadeira, e nesse caso aqui o pessoal pulou, foi em cima do carro da direção do sindicato, que queria sair de lá, o pessoal não queria deixar. Então o pessoal partiu para cima, porque a direção se mostra altamente governista e não expressa realmente a pauta que a categoria quer colocar. Então só chama a categoria para a luta quando essas mesas de negociação não avançam, e com isso, no caso, a categoria se revolta e vê que o sindicato não expressa realmente o interesse da categoria. Aí, depois dessas assembleias, eles criaram essas assembleias regionalizadas para fragmentar a luta. Então, a gente não teve a Assembleia Geral da categoria, você imagina aí, viu, Guilherme? De 2016 até início desse ano. Não teve. 8 anos sem a Assembleia da categoria. Então, os elementos básicos que eu queria colocar da categoria, que é a categoria aguerrida, de luta, e luta pelo seu direito e também pela melhoria da educação pública no estado do Ceará. É isso, eu não sei se isso. Ô, Sidney, eu, esse ano estou conseguindo acompanhar bastante, as lutas, em defesa da educação, e tem um negócio que tem me chamado a atenção, que tem me incomodado bastante, é a postura, de emperrar as lutas, que não organizar as lutas como elas deveriam ser organizadas das direções sindicais, Aqui em São Paulo, a gente não tem a PEOC, mas temos a POSP, que não mobilizou, os professores, para fazer uma greve no final de abril, que tinha, eu estava lá, não sou professor mais, mas eu estava lá na Assembleia e eu vi, que estava com condições de fazer greve, não mobilizou, O resultado foi, o governo do estado de São Paulo aprovou escola sem partido. E, no Paraná, que fez apenas aí uma semana, de greve, sendo que poderia ter feito mais. O que acontece com essas direções sindicais, Porque, não mobilizando, não fazendo a luta, que abre a porteira aí para ataques muito forte,
Assim, como você colocou aí, Guilherme, é muito importante essas avaliações que você colocou em relação às direções que bloqueiam a luta. É de toda a responsabilidade dessas direções do sindicato, que, no caso, não encaminha a luta, e isso dá brecha para que a direita avance sobre as conquistas dos trabalhadores e destrua as nossas conquistas, que foi garantida com muita luta. Então, a responsabilidade das direções sindicais são muito grande, porque você veja aí, ó, em São Paulo, as direções que são ligadas à CUT, a própria POS, né, etc., então elas tratam, faz manobras políticas de não enfrentar o governo Tarcísio, certo? Que, no caso, está alinhado, até certa maneira, com os processos de privatização com o governo Lula, certo? Que privatizou os metrô, certo? De Recife e Belo Horizonte. E agora o Tarcísio está privatizando e recebe dinheiro do governo para fazer as privatizações, né? Então, as direções bloqueiam a luta para exatamente, se você enfrentar o ataque do governo Tarcísio, também está respondendo os ataques que o governo Lula está fazendo. Porque o governo Lula está totalmente submissa às oligarquias do Congresso Nacional. Então, o enfrentamento hoje das direções sindicais bloqueando a luta expressa nesse sentido, de bloquear, porque se você combater a política consequente do Tarcísio, você está também combatendo a política do governo Lula, que é uma política privatizante nos aspectos econômicos, que mantém a mesma política em relação ao governo anterior, pagamento de juros, privatizações, arroz salarial. Então, o governo Lula foi na imprensa, aí, num ato dele aí que teve com os retores, pedir para os sindicalistas ter coragem de acabar com a greve. É a mesma coisa aqui, porque, no caso, quando houve assim, o ódio da categoria, que foi o acordo que foi feito pela direção do nosso sindicato aqui, a PEOC, então o governo lá, o Mano de Freitas, foi colocado aqui, recebemos o sindicato, a PEOC, pelo seu belo trabalho, dizendo assim, um belo trabalho. Então, um belo trabalho de conciliação de classe, porque o governo vem implementando os ataques profundos na categoria, que as escolas estão com as estruturas precárias, certo? Tem escola que está até faltando merenda escolar. O governo do estado do Ceará, no caso agora, vai privatizar a merenda escolar, porque, no caso, era quem fazia a merenda, são as merendeiras, mas era terceirizar. Agora vai entrar uma empresa, certo? A escola aqui também, as profissionalizantes, que são 131, começou com o governo Cid Gomes. E, no caso, continuou também na gestão do governo petista, né, que foi Camilo Santana, e agora é o Mano de Freitas. Lá já vinha o quê? A privatização da merenda escolar e também da área técnica. Então, que é uma fundação privada que controla lá a contratação dos professores que vão, no caso, administrar os cursos profissionalizantes para os alunos. Então, existia um processo de privatização. E, no caso, a direção do sindicato aqui não combate isso, mas fala, é porque o governo tal está fazendo, mas aqui não olha o seu quintal. Então, você vê, eles têm duas políticas. Quando é um inimigo declarado, eles falam mansinho, mas, no caso lá, quando o governo do estado do Ceará faz, eles não criticam. Então, há um processo gritante entre que a direção do sindicato faz e também que a postura da direção tem em relação à base. Porque, no caso aqui, quando houve o processo de municipalização, quando era o Tarcísio Ereissati, eles reclamavam lá, mas quando foi o Cid Gomes, que o vice era do PT, o professor Pinheiro, começou o processo em massa de municipalização das escolas, abriu nem um bico. E agora também há um processo de fechamento das escolas no período noturno, também a direção do sindicato não fala. Então, você veja que há dois pesos, duas medidas, onde essas direções sindicais, elas são corresponsáveis, também as direções estudantis são responsáveis pelo avanço desses ataques aos trabalhadores e a destruição da escola pública e o avanço da escola sem partido, certo? Então, eles são responsáveis por essa política implementada. Então, eu queria colocar essa catalisação.
Ô Sidney, né, outra questão que a gente precisa colocar aqui, né, que escutando você, me lembrou bastante aí da luta, né, que os servidores federais travaram, né, pelo governo, da qual o PT também, né, demonstrou uma intransigência, né? Você falou aí da intransigência aí do governo estadual, né? No governo federal teve a mesma coisa, né? Pode-se dizer que o governo, né, petista, o PT, né, deu uma guinada à direita nesse último período, né? Por que tanta intransigência assim? Sim, Guilherme, só reforçando aí o que você falou. É porque é o seguinte, é que os sindicatos, eles, para manter a política de governabilidade do governo do PT, eles abandonaram a luta de classe. Aqui a gente tem um FUASPEC, Unificado de Servidores Estaduais do Estado do Pará. Esse fórum congrega, ele iniciou basicamente lá pelo ano 2006, por aí, já era pelo governo do PSDB, né, que era o Lúcio Alcântara, depois veio Cid, Camilo, e hoje é o Mano. Mantém-se mesmo. Esse fórum nunca mobilizou suas bases para uma pauta de reivindicação da categoria, nunca. Inclusive, a direção da PEOC abandonou esse fórum em 2010, por aí, porque eles tinham o quê? Tinha base. O pessoal, quando os professores eram chamados para alguma assembleia, o pessoal vinha. Para a greve, o pessoal vinha. E, no entanto, eles pegaram, romperam. Então, eles têm uma mesa separada desse fórum. Porque, inclusive, quando as universidades entraram em greve esse ano, no caso, a PEOC não sentou com o fórum, senta separado com o governo do Estado. Você tinha só a ideia aí, senta separado. Então, esse fórum e as entidades sindicais, para manter a governabilidade, para administrar, apoiar esses governos, para administrar a crise do capitalismo e descarregar essa crise sobre os trabalhadores, são o melhor elemento para a burguesia. Então, esses governos aí que estão aí do PT, que estão descarregando, a burocracia sindical, ela manobra a luta de classe para não se chocar e não prejudicar a política implementada pelo governo do PT. A gente dá só um exemplo aqui. Na época do governo Bolsonaro, a CUT, as centrais sindicais e outras, e as confederações se mobilizaram. Hoje não, está tudo engessado, tudo estatizado, estatização amplamente, porque é manter a governabilidade do governo federal e, lógico, também tem as suas particularidades em relação aos governos estaduais. Então, aqui o Andes, a sessão do Andes, a gente observou aqui, que a gente participou também de algumas assembleias, certo? Eu não sou da categoria, mas a gente participou, então, a direção da sessão do Andes aqui aceitou a proposta, sabendo que é uma proposta que é reajuste zero esse ano, e aceitou uma proposta zero de reajuste, aceitou. Então, isso faz parte o quê? Da política de conciliação de classe das direções sindicais hoje, para exatamente deixar o governo tranquilo para impor a sua diretriz de ataque aos trabalhadores. E também aqui no Estado, a gente viu que quando houve a greve das estaduais, são 3 universidades, tem a URCA, a UEVA e a UES. A URCA, ela rompeu com a greve, passou nem 30 dias de greve, não falei a memória, aceitou o quê? A promessa que o governo Elmano de Freitas ia sentar para negociar a pauta. Eles acabaram com a greve, a URCA, que é lá do Cariri, eles acabaram com a greve, aí ficou só o quê? A UVA e a UES. E o que aconteceu? O governo, o governo Elmano de Freitas, ele impôs repressão aos trabalhadores, propôs multa ao sindicato e cortar o salário dos professores grevistas. E também houve uma repressão por parte do governo Elmano de Freitas ao servidor do Detran, porque o salário deles era miserável, e com isso eles sofreram repressão, era
multa para o sindicato, mais de R$ 10.000, e também multa para os membros do sindicato, certo? Mas eles saíram vitoriosos porque, no caso, eles mexem com o capital, é diferente da educação, que você não mexe diretamente com o capital. Então, eles saíram vitoriosos, conseguiram uma pauta que satisfez a categoria, certo? Da sua pleito lá, de promoções, reajuste de parcelado em 3 vezes, né? Então, de certa maneira, foi um avanço para eles, né? Em relação às outras categorias, né? E, com isso, o sindicato aceitou, com a sua pressão, impôs o governo no canto da parede e conseguiu arrancar uma pauta. Então, no caso, é um caso isolado, mas, de modo geral, o sindicato atua para bloquear a luta, para manter a governabilidade, para que o Estado burguês e seus governos de plantões possam descarregar a crise sobre os homens trabalhadores. Então, é diferente, né? Porque o governo Lula não revogou a reforma da Previdência, nem a trabalhista, certo? E nem do ensino médio. Então, não houve nem isso. Então, a gente vê aqui que as direções sindicais estão totalmente submetidas à diretriz e não tem um programa de luta para defender realmente os interesses da classe trabalhadora diante dos ataques que está aumentando cada vez mais diante da crise do sistema capitalista. Ô Sidney, a direção da PEOC, junto aí a outros sindicatos, as centrais sindicais, compararam o que aconteceu no Paraná com métodos bolsonaristas, né? Fizeram uma demagogia lá e tudo mais, no meu ponto de vista, né? Em vez de, né, fazer balanço aí dos próprios erros. Eu gostaria que você respondesse a esse tipo aí de provocação, né? Porque que infelizmente aconteceu. Assim, apesar da burocracia do sindicato ser pelega, no entanto, quando eles lançam uma nota em solidariedade de classe a um trabalhador que é processado pelo Estado burguês, sendo penalizado, a gente tem que, no caso, assim, é importante a sua manifestação, mas expressa também uma demagogia em relação ao que eles fazem aqui no Estado, né? No entanto, essa manifestação é importante, mas, assim, fica Não, não, meio... não, 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 não. Desculpa interromper. Eu falei, né, manifestação de solidariedade para a direção do sindicato aí da PEOC, né, que Sim, né, eu pensava que você estava falando. taxou os professores de bolsonarista. É porque é o seguinte, a direção, desculpa aí que eu entendi, foi pensando que estava assim lá do Paraná, certo? Mas aqui é o seguinte, realmente a burocracia sindical daqui saiu em peso em apoio à direção do sindicato APEOC, né? Então, acho uma demagogia muito grande, porque a direção do sindicato não encaminhou que a categoria queria, você tem ideia, eles começaram a assembleia 4h30, e terminaram a assembleia praticamente para as 7h30. Eles colocaram um bocado de gente para falar, para cansar a categoria, para ser assim, embora, o pessoal ficou lá, porque o pessoal queria a greve, e eles ficaram enrolando devido ao quê? A sua colaboração de classe. Aí, depois que a categoria se revoltou perante a manobra do sindicato, aí eles vieram passar como coitadinhos. E também que igual, tipo assim, se você critica o PT, aí os petistas dizem, vocês são bolsonaristas, sei o que mais, é da direita. Eles também fazem a mesma coisa. Se você propor algo que está além do limite que estão propondo, e se chocar com o governo Lula, se chocar com o governo Humano, eles falam que são setor ligado à outra direita. Então, aqui, para colocar bem claro essas
nota de apoio a ir lá, foi uma demagogia, porque na prática eles romperam o que a academia quiseram. Eles ficaram enrolando, é um sindicato praticamente cartorial hoje, né? Praticamente não mobiliza a categoria. Às vezes só marcaram a assembleia porque o governo Eumano de Freitas não queria negociar. Então eles foram forçados a convocar essa assembleia a contragosto para tentar exatamente para que o governo desse algumas migalhas. E, no entanto, depois da revolta da categoria, eles vêm passar como vítima. É uma pura demagogia, porque eles expressam exatamente a política do governo dentro da categoria. Quando terminou isso aí, quando o governo do Estado, depois que a rebeldia da categoria, em relação ao que aconteceu lá, não passou uma semana, estava lá, de braço dado com o governo Eumano de Freitas, eles anunciando um reajuste, que o reajuste não era que a gente queria, de 5,62. E ele estava lá, e o governo anunciando, o sindicato, o governo Eumano elogiando o sindicato, e também o sindicato elogiando o governo. Você vê a contradição e a peleguice desse pessoal. Então, muita demagogia, porque tem sindicato aqui que faz a mesma coisa, que não encaminha a luta, mas faz a demagogia quando a base vai para cima. É isso. Ô, Sidney, tem oposição na PEOC? Tem, a gente tem aqui Então, tem. Você termina sua pergunta aí, tem. Não, tudo bem. Tem oposição na PEOC? Quem é a oposição, né? E como que está a oposição? A oposição é chamada de MOL, certo? Momento de Oposição Sindical. O movimento de oposição, ela começou desde 2008 no Estado, né? Só que ela veio ganhar mais corpo foi em 2016. Já existia já o movimento de oposição, mas devido à incorporação de novos professores, entrando outras forças políticas e tal. Então, isso, em 2016, ela se firmou mesmo, né? E, no caso, o movimento de oposição, ele nasceu pela necessidade porque o sindicato não encaminhava a luta como a categoria queria, o enfrentamento contra os ataques do governo e a sua intransigência em atender a pauta de reivindicação da categoria. Então, em 2016, o movimento de oposição, MOS, teve um papel fundamental na luta, por isso que a greve durou 107 dias, porque o governo se mostrava intransigente e, ao mesmo tempo, foi esse movimento que conseguiu impor governos que ele rebaixasse alguns ataques e, com isso, conseguiu que, no caso, a categoria avançasse na sua pauta de reivindicação, porque, inclusive, esse movimento de oposição, no período, defendeu muitos estudantes, porque, no caso, em 2016, a direção da PEOC, com seus bate-pau, agrediu os estudantes, e depois houve o quê? Agressão do segurança do sindicato contra os professores, era sendo agredido professores e estudantes, porque a nossa pauta, em 2016, também envolvia a questão dos estudantes, a questão do implementação do novo ensino médio, e os alunos tinham aquele período lá das ocupações, né? Então, aqui também teve a ocupação dos estudantes, né? Então, tinha a sua pauta de reivindicação, eles não queriam unificar, e nós não, tem que unificar professor e estudante para a gente arrancar a nossa pauta conjunta, porque a educação é feita só para professores, não. E nós só lutamos por salário, não, mas também queremos condição de trabalho e também melhoria nas escolas. Então, o movimento de oposição, ele se ficou lá, se fortaleceu, vamos dizer assim, criou sua referência na categoria e tentou mobilizar, porque, no caso, a gente, inclusive, agora, recentemente, Guilherme, a gente disse o seguinte: se o sindicato não encaminhar a luta da categoria, é necessário que a gente faça um movimento por fora do sindicato, não negando o sindicato, mas porque a direção não quer caminhar a luta, então a gente vai decretar uma greve sem a direção do sindicato, porque a direção é uma direção colaboracionista de classe com o governo do Estado. Então, se o sindicato não quer caminhar, a gente vai convencer a categoria que é necessário fazer a luta, querendo que o sindicato tivesse, mas, no entanto, se o sindicato não quer vir, vamos tentar fazer nossa greve sem a direção do sindicato, forçar que ele venha para a luta. Então, o movimento de oposição, ele tem um papel muito importante, tem uma referência na categoria. Aí, no caso, assim, a oposição começou, primeiro foi com nós do POR, certo?
e também membro do PSTU. Aí, em 2011, aí também incorporou o quê? Os anarquistas, né? Também o grupo dos anarquistas, e professor independente também nesses períodos, né? E em 2016, aí já tinha o quê? Tinha nós do PO, tinha o PSTU, tinha o PSOL, tinha o pessoal do MAIS, que hoje é o Resistência, está dentro do PSOL, né? Então, a gente tem essa oposição. Inclusive, foi muito importante a oposição nesse momento, porque teve uma demissão do professor aqui na região do interior do estado, que é o professor Rafael Besário, onde foi demitido sumariamente, menos 2 anos do seu estado probatório, porque a direção não aceitava ele na escola e também a CRED de lá não quis dar a lotação do professor na escola que ele queria, que ele ensinava em 2 escolas do estado. Aí a escola que a direção da escola não quis, então armou todo um processo fraudulento para fazer o quê? Uma avaliação extraordinária do estado probatório do professor e fez o quê? A demissão do professor. E ele procurou quem? A oposição. Aí ele procurou a oposição foi lá no sindicato, primeiramente o sindicato não quis defender ele, a PEOC não quis defender, aí começou o quê? O MOS começou fazer um movimento de reintegração do professor, aí depois o sindicato foi lá defender, obrigado, porque a oposição se organizou para fazer ato lá na SEDUC, para que fosse reintegrado o professor. Então, no caso, teve um papel muito importante a oposição nesse momento para que o sindicato, sem o professor ser filiado, assumisse a defesa do professor. Então, a oposição, nesse momento, foi de grande importância na organização e contra a perseguição política que é desencadeada, principalmente no interior, que é grande, por parte dos gestores aos professores, Guilherme. Então, a oposição tem seus altos e baixos, né, porque a categoria, quando se levanta, é igual uma onda, vai, depois abaixa. Então, a gente vê nesse momento, assim, há um refluxo da categoria, também a oposição, ela reflui devido também à calmaria da luta de classe dentro, no meio da categoria. Como que funcionaria essa questão, né, de fazer greve por fora da direção do sindicato? Porque é o seguinte, historicamente, a gente, observando a história do movimento sindical, já ocorreu que os trabalhadores entraram em greve sem a direção do sindicato, porque a direção do sindicato não quis entrar em greve. Aqui a gente tem um exemplo na década passada, né? Onde o Sintro, que é o sindicato dos motoristas aqui e cobradores, só não tem mais cobradores, só motoristas, né? Na época era motoristas e cobradores. Era uma direção pelega que tinha mais de 10 anos na direção do sindicato, era uma direção corrupta, não fazia assembleia para a categoria, para discutir o índice. Então, a categoria, ela começou a se movimentar. Alguns lideranças dos motoristas e cobradores se mobilizaram e conseguiram o quê? Fazer uma greve sem a direção do sindicato por 3 dias. Foi uma vitória, porque você, no setor privado, se você querer enfrentar o patrão, já quase você vai demitido. Então, esse setor se mobilizou, conseguiu sentar juntamente com o Sindiônibus e contra todos, era Sindiônibus, Prefeitura, Ministério Público, os empresários, tudinho contra o movimento, e eles lá, e nós estávamos nesse meio também, apoiando essa luta, né? Então, nesse sentido, eles conseguiram, um exemplo. Aí conseguiram o quê? Ter eleições democráticas no sindicato, sim, aí depois venceram a eleição do sindicato. Então, um exemplo que eu estou dando que isso é possível. Agora tem um problema que a nossa categoria, Guilherme, é muito legalista. Os professores são muito legalistas, porque sem a presença do sindicato, os professores recuam mesmo. Então, foi um exemplo. Quando o sindicato, no caso, não quis encaminhar a luta e propor uma votação, se aceita ou não a proposta do governo, e não decretar greve, então já deu um refluxo. Mas tem um setor da vanguarda que estava disposto mesmo para ir para o enfrentamento, mesmo para conseguir conquistar sua pauta. Então, era possível.
Mas, no entanto, devido o resultado foi desfavorável e também se enfraqueceu. Mas se tivesse tido a votação, se tivesse vencido o não à proposta do governo, eu acho que daria uma brecha muito grande para a gente abrir um movimento paredista sem a presença do sindicato. Nós queríamos o sindicato junto conosco, mas a gente ia trabalhar para que a categoria percebesse que o sindicato não quer fazer a luta e a categoria não poderia mais ficar refém de uma direção do sindicato que não queria enfrentar o governo num momento de ataque gritante, de destruição das conquistas dos trabalhadores sem o avanço da luta. Então, o setor da categoria percebeu essa necessidade. Então, se tivesse a votação, acho que teria um clima para isso. Mas, infelizmente, devido à aliança do governo com o sindicato, a gente foi derrotado na votação, e isso arrefeceu a categoria nesse sentido, nesse ímpeto de querer enfrentar. Inclusive, foi até um momento importante, porque nenhum sindicato, depois do evento dia 4 de abril, a gente fez um ato lá no Palácio do Governo, que é o Palácio da Abolição, que teve praticamente quase 700 professores. Nenhum ato do sindicato que fez anteriormente, no ano passado, conseguiu reunir tanto professores diante da indignação que teve o desfecho final da Assembleia do dia 4 de abril. Então, acho que a gente pode fazer isso, e é um exemplo que a gente pode seguir diante das burocracias sindicais. Não tem que caminhar mais a luta, a gente tem que caminhar nesse sentido, mas não negando o sindicato, mas que o sindicato venha ser reforçado e assuma a luta da categoria, e não barre a luta. O problema está aí, barrar a luta, não querer enfrentar. Ô, Sidney, né, para a gente ir para a parte final da entrevista, né, mais duas perguntas. A oposição, né, a corrente proletária pela educação, discutiu, né, em algum momento comitês de base para poder, né, os professores organizarem a greve, né? Porque para mim isso seria inclusive a tática mais correta, em vez de fazer algo, né, por fora do sindicato, né? Aqui, Guilherme, a gente tem aqui nosso local de base chamado zonais, né? Que é cada macro-região, certo? É na capital, como também no interior. A gente propôs mesmo que reforçasse, inclusive ocorreu paralelamente essas assembleias, as 3 assembleias da PEOC, até a revolta da categoria, tinha zonais puxados pela base, certo? Pela base, junto com a oposição, né? Que era o MOS que organizava essas assembleias, né? Então, no caso, a gente já estava amadurecendo com a categoria a necessidade de avançar na luta, porque, pelo histórico do sindicato, já se percebia que ele ia dar um golpe a qualquer momento, devido àquele histórico que eu já fiz ali, e a categoria tinha ciência disso. Então, já existia essa discussão com a base, chamada nos zonais, na capital interior, certo? Para a gente amadurecer uma luta sem a presença do sindicato. Mas, assim, uma questão ser amadurecida longa, porque a nossa categoria, ela, infelizmente, é muito legalista. Se não tiver a direção física do sindicato, eles não vão para a luta, né? Então, é a realidade. Mas, como eu falei, assim, quando a indignação, os professores foram lá, deu mais de 700 professores em frente ao Palácio do Governo, sem a direção do sindicato, mas foi importante. Então, isso mostrou que existia uma disposição. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu avançar nesse sentido, né? Mas fica a lição e a tarefa para os professores, que não pode ficar mais refém do sindicato, tem que avançar no luto. O exemplo disso foi o exemplo do professor aí, o Rafael Bezaro, que foi demitido, a oposição foi sendo sindicato. Aí o sindicato foi forçado a defender o professor. Então, de certa maneira, a gente não é a greve, mas, de certa maneira, conseguiu ter um referencial na categoria que isso possa construir para um futuro próximo, né? E os próximos passos da luta, né? Quais são? O que a oposição debateu? A gente tinha uma ideia de construir um seminário, certo? Para a gente preparar a categoria para os ataques, a questão do novo ensino médio, as próprias eleições do sindicato, porque a eleição do sindicato que é draconiana, viu, Guilherme? Você imagina.
para você montar uma chapa, você tem que ter, no mínimo, 168 membros. Capital interior, certo? Capital interior, 168 pessoas, no mínimo. Porque ele liga aqui, representante zonal, que está na chapa, você tem que ter o representante municipal, é bem diferente da POS, você elege a executiva e as zonais elegem o seu diferente, é bem diferente, aqui não, é um chapão composto, então não existe a separação. Então a gente teve a ideia de tentar o quê? Que a gente não tem condição financeira, tal, nesse sentido, mas construir uma associação para fazer paralelo, não criar outra entidade, seja fantasma ou criar outro sindicato, porque essa experiência já falhou já no passado, né? Já teve aqui era o Sindiúd, que assumiu o sindicato municipal, que na época que houve um rompimento em 80, por aí, na década de 80, tentou formar esse sindicato Sindiúd ser o sindicato do Estado, mas não deu certo, porque a burocracia da PELC é muito forte, né? Não conseguiu romper. Então, e teve a experiência, tentou romper, não conseguiu vingar. Então, a gente tem a ideia de não querer criar uma entidade fantasma ou caça-nico, mas é que possa ter a possibilidade de a gente ter recursos para o interior, deslocar pessoas e construir, porque você formar uma chapa, no mínimo, 160 pessoas, é praticamente uma missão quase impossível, porque a gente discutiu nesse seminário, a gente preparar, a gente tentar escrever a chapa, porque em 2018 a gente tentou escrever a chapa, depois de 2016, eu não estou lembrado aqui a data, mas a gente tentou escrever a chapa, a gente não conseguiu o número, a oposição, a gente todo batalhou, foi no interior, aí tinha aquele pessoal que, não, que eu tenho um processo com a PO, que a direção vai me retalhar, e não quis dar o nome, então tem essas particularidades aí, né? E, no entanto, a ideia é a gente poder ver a possibilidade de bater chapa com eles. Então, daqui a 2 anos vai ter eleição novamente, que é 4 anos, e, no caso, a gente vê se a gente possa, no caso, fazer uma chapa e discutir a luta, se o sindicato, impressionar o sindicato que venha acompanhar a luta. Agora, se ele não for, aí a gente vai pressionar para eles virem, que lógico que é o sindicato, mas certas lutas, se ele não for, a gente tem que fazer caminhar só, mas não o princípio descartar o sindicato, mas que o sindicato venha seguir a nossa luta. Como exemplo, bem do professor aí. Então, o sindicato abraçou, foi positivo, defendeu o professor e a reintegração dele. Então, o sindicato foi lá, resolveu o problema, positivo. Mas, no entanto, é importante que a nossa missão seja aqui poder formar uma chapa e bater e ter uma eleição democrática. Os caras nunca fizeram um congresso na vida, viu? Nunca um congresso. E a gente tentou já, exatamente, tentar fazer tipo um seminário com a categoria, o MOS, né? Mas, devido, assim, fruto da categoria, que a categoria dos professores é assim, é uma onda, depois a maré baixa e pronto, se acalmou mais. Mas nossos passos estão nesse sentido, né, de organizar um seminário para discutir as eleições, que tipo de que a gente vai fazer de oposição, que tipo de educação nós queremos, né, a questão da perseguição política, a questão da precarização do trabalho, né, tem essa questão, né. Então, não existe, assim, um programa fechado, né? Mas tem pontos que a gente converge, né? Pelo menos nós defendemos que a relação à precarização do trabalho, a efetivação dos professores. Não é coisa unânime na oposição. Nós defendemos a efetivação, sem concurso. Mas aí a gente não tem, assim, uma posição fixada. É isso, Guilherme. Então, é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer o Sidney pela conversa, gostei aqui bastante do nosso papo, né? Lembrando sempre, né, que o Mesa de Debates está, né, disposto, né, cumprir o seu papel, né, de tanto escutar aí, né, uma versão, né, que teve das mobilizações aí dos professores do Ceará, mas também a versão, né, do próprio sindicato. Então, assim, a gente está disposto aí a escutar, né? Porque, como o próprio nome diz, né, é mesa de debates, então a gente tem que
aprender a debater, né, e aprender também a escutar. Então, né, para aqueles que forem questionar, né, a entrevista, e até entendo que questione, tá tudo bem, né, fica aí o convite e o Mesa de Debates, né, vai tentar ir atrás, né, da direção da PEOC, né. E para a gente finalizar, Sidney, peço aí que você faça as considerações finais. Eu agradeço pelo espaço, Guilherme, a gente debater os problemas tão gritantes na categoria dos professores, em que a direção do sindicato APEOC, praticamente, ela não encaminha a luta como é que a categoria quer, certo? Então, a gente tem que tirar lições e tarefa para que o movimento de oposição possa crescer e que a categoria possa avançar na sua luta e defender a educação, melhorar as condições de trabalho e também a questão salarial, que é muito gritante para os professores. Então, acho que fica essa tarefa a gente combater as reformas aí, que a educação não está separado das outras reformas, né? Então, os ataques que a educação sofre, ela não está separada, está incluída nesse embolso do processo de privatização, a questão de demissão de professores, né? Então, tem essa reforma administrativa que pode abrir o caminho para a demissão de professores, né? E estamos aí para que possa organizar a luta e avançar nessa questão de defesa dos trabalhadores e avançar numa sociedade que possa ter nem explorado exploradores, né? Que nosso objetivo é esse, né? Que os professores abracem essa luta pelas melhores condições de trabalho e outra sociedade que é através da luta, e muita luta que a gente vai avançar através da luta da revolução social, que a gente pode mudar realmente essa sociedade capitalista que só tem a oferecer para os trabalhadores e a juventude desemprego, repressão e criminalização. É isso, né? Obrigado pelo espaço e agradeço aqui a oportunidade de você ter me dado aqui falar o nome do partido e também como momento também do MOS, certo? Então, maravilha, mais uma vez aqui agradecendo ao Sidney, também agradecendo a você que estiver nos assistindo, né? Peço aí que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente as nossas entrevistas, matérias, programas e siga a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e também no Quai. E quem puder, contribua aqui com o nosso Pix 385-007-02800 CPF. Então é isso aí, pessoal, por hoje, né? É só. Forte abraço e fui!